do Senhor Santos, igreja amada, a você que nos assiste. Esta é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Eu sou o pastor Neto, pastor da Igreja Comunidade Cristã Primitiva. Está comigo o pastor Jason. Juntos, mais uma vez, vamos ministrar uma palavra profética do Senhor, do coração de Deus ao teu coração. Amém, pastor? Amém, pastor Neto, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amados, o tema que nós iremos abordar neste vídeo é um tema muito polêmico, é um tema muito intrigante, porém, Deus trará uma luz ao teu coração para que você possa aprender um pouco mais. Neste vídeo nós falaremos sobre unicismo, unitarismo e trindade. A começar pelo unicismo. O unicismo é a doutrina em que se crê na existência de um único Deus em uma só pessoa, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o único Deus e absoluto. O unitarismo é a doutrina em que se crê na existência de um único Deus, soberano, todo-poderoso, em que Jesus, o seu Filho, é o primogênito da criação, é o Salvador, o Messias, porém não tem divindade alguma. E a Trindade é a doutrina em que se crê que há um único Deus coexistente em três pessoas distintas, ou seja, três pessoas distintas que compartilham a mesma substância, a soberania divina. Então vamos aprender neste vídeo sobre essas três vertentes. Vamos começar aqui a dialogar, a conversar sobre essas três doutrinas. E para começar, nós vamos falar um pouco sobre o unicismo. Pastor Neto, o que o senhor tem a nos dizer sobre essa primeira doutrina? Amados, pastor Jason, primeiramente nós temos que pensar o que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo, logo ali após Atos, na extensão do primeiro século, segundo, terceiro. Você observa que algumas seitas foram nascendo, algumas ramificações do cristianismo. O apóstolo João fala até uma coisa interessante. João chega a dizer, eles estavam entre nós, mas não eram de nós. Como quem diz, saíram do nosso meio, saíram do nosso convívio, mas não eram cristãos verdadeiros. Eram pessoas que não tinham compreendido o evangelho de fato. Então, alguns pregadores, já da época de João, já do primeiro, segundo século, eles saíram do convívio, do arraial das congregações, e eles começaram a criar teorias. Uma das primeiras e grandes teorias que foi criada, foi instaurada naquela época, foi a teoria do gnosticismo, a seita dos gnósticos. Os gnósticos eram todos aqueles que criam na expressão gnosis, porque gnosis no grego é conhecimento, é saber. E eram alguns cristãos que saíram de congregações com pensamentos divergentes e eles começaram a criar ideias diferentes. A ideia do gnosticismo, e João combateu muito essa seita, você estudando o Evangelho de João e as cartinhas, as epístolas de João, você percebe que João combate essa seita. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o espírito é bom, a carne é má, o mundo é mau e toda a parte material ela está corrompida pelas trevas. O espírito precisa se libertar da carne, do corpo, através do conhecimento. E os gnósticos diziam que esse conhecimento ele vai muito além das escrituras. Ele está num plano místico, como que num plano cósmico. Algumas pessoas vão descobrir algo diferente de Deus. Os gnósticos eles tentavam repugnar as epístolas de Paulo, e eles tentavam explicar para o seu público que Jesus não veio em carne. Eles negavam a encarnação de Cristo. Eles diziam que Jesus era um Espírito glorificado, que se manifestava ora aqui e ora acolá. Eles não criam, de fato, eles não criam em toda a extensão do Evangelho. Eles usavam os 4 Evangelhos, mas muito a seu bel prazer. Então os gnósticos criaram uma conturbação. E o apóstolo Paulo teve que combater. Apóstolo João, perdão. João teve que combater. João teve que dizer no Evangelho de João, no seu Evangelho, ele disse que Jesus é o Verbo encarnado, Verbo que se fez carne,
Deus que caminhou entre os homens, na sua carta, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 5, Jesus é aquele que nasceu em sangue, em água, como todo ser humano normal, como qualquer outro ser humano. Ele veio à terra e ele andou como homem, viveu entre homens. Então, de fato, João, ele provou em seu evangelho e em sua epístola que Jesus era humano, mas divino, mas humano. Então, João, ele tentava orientar os irmãos: não creiam nesses falsos profetas, não creiam nesses falsos ensinos, porque João sabia do perigo da gnoses, da ideia do gnosticismo. Ramificado dessa seita, saindo dessa seita, surgiram os ebionitas, que também eram cristãos que se divergiram, saíram do convívio dos cristãos do primeiro e segundo século. Os ebionitas se estenderam até o terceiro século, e eles criam que era necessário crer num Deus absoluto. Jesus era o Salvador, mas não Deus, não divino. Então eles tinham uma ideia de unitarismo, em que Deus era soberano, o poderoso, o todo-poderoso, mas Jesus, o Messias, Salvador, mas não divino. Os ebionitas criam na lei, eles ainda queriam, mesmo como cristãos, discípulos de Cristo, viver a lei, os rituais da lei. Os ebionitas também descartavam as epístolas de Paulo, e essa seita foi conturbando o cristianismo no terceiro século. Um discípulo, um pastor conhecido da época, em aproximadamente 260, Dionísio de Alexandria, ele combateu os ebionitas e ele defendeu o evangelho de Cristo, ele defendeu a verdade de Cristo, combatendo essa heresia veemente, de uma forma ávida. Ele combateu essa heresia. Desta heresia dos ebionitas surgiram os monarquianistas, ou também conhecidos como sabelianistas. Por que esse nome? Porque havia um bispo chamado Sabélio. Ele era um proeminente pregador que defendia essa tese, por isso que surgiu o nome os sabelianistas. O bispo Sabélio cria que Deus era soberano, um Deus poderoso. Jesus não era divino, era o Salvador, seu filho, mas não divino. E Sabélio dizia que Deus provavelmente se chamava Yashid, e os seus adeptos, seus discípulos passaram também a crer nisso. E Deus se manifestava em várias formas, podendo ser ora o Pai, ora o Filho e ora o Espírito Santo. Bem, dessa heresia surgiram outras, e um dos que lutou contra essa heresia foi o Dionísio de Alexandria. Lutou bastante. Alguns cristãos autênticos da época lutaram contra essa heresia e conseguiram vencer através de assembleias, de reuniões. Enfim, o evangelho foi defendido, mas infelizmente, pastor Geiso, estas heresias, elas se camuflam, elas atravessam os séculos e elas vão criando outras identidades, elas criam uma outra roupagem. São ramificações, né? São ramificações. Desde a época de João, né? Ou seja, o que você acabou de falar, unicismo, unitarismo, nós conseguimos ver hoje em uma outra roupagem. Já existia nos ebionitas, nos sabelianistas, e hoje nós encontramos o unicismo crescente, como também o unitarismo. Então, pastor, é muito interessante o que o senhor falou aí. Quer dizer, então, que as igrejas que são adeptas ao unicismo, elas não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas batizam apenas em nome de Jesus. Como é que é isso, pastor? Pastor, amados ouvintes, nós temos que entender, a você que nos assiste, que essa teoria, ela se reformulou já no tempo moderno, em 1913, no século XX agora, há pouco tempo, numa reunião de pastores
Na verdade, eles estavam a fazer uma cerimônia de batismo. Segundo a história do unicismo moderno, as igrejas que hoje elas aceitam esta doutrina, elas têm como base esta doutrina, as igrejas que se dizem unicistas, tudo começou em 1913, numa cerimônia de batismo em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando o reverendo McAllister, fazendo a cerimônia do batismo, conforme a história, foi numa Assembleia de Deus, ele estava a ministrar e ele disse que o batismo deve ser em nome de Jesus, conforme Atos 2:38. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento causou impacto para quem estava ouvindo. E havia um jovem pregador, um discípulo dele, chamado John Shep, que ao ouvir a palavra do seu pastor, ele ficou intrigado com aquilo e foi para casa, e passando a noite em oração a Deus, ele foi rever algumas referências bíblicas. E ele analisou que em Atos dos Apóstolos, toda referência ao batismo se diz que sejam batizados em nome de Jesus. Porque em Atos 2:38, naquela ocasião que o apóstolo Pedro está pregando, e há aquela conversão de 3.000 vidas, as pessoas começam a gritar, a dizer: e agora, irmãos, o que faremos? Então Pedro diz: arrependei-vos e sejais todos batizados em nome de Jesus. Naquele momento, quando John Shep estava a analisar esse versículo, ele ficou a se perguntar se realmente a igreja estava correta. Porque em toda a extensão de Atos você vê nas referências ao batismo que diz que sejam batizados em nome de Jesus. Portanto, em 1913, John Shep criou a igreja Só Jesus. Ele começou com uma teoria, ele começou pregando, ele começou ganhando adeptos, ministrando essa teoria teológica, só Jesus, ou seja, somente em Jesus, batismo somente em Jesus. Dessa teoria surgiu uma outra ideia teológica em que Deus seria um Deus existente em uma pessoa, Jesus. Ou seja, por que o batismo é só em nome de Jesus? Porque Deus, nosso Deus, é somente Jesus. Então concluímos aqui o unicismo. E daqui a pouquinho a gente vai dar o desfecho de toda a verdade para você. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre o unitarismo. Pastor, explique para nós um pouco mais sobre essa vertente. Essa tese, essa teoria teológica, o unitarismo, ela foi, na verdade, criada no início do século IV depois de Cristo. Aproximadamente no ano 310 a 315. Havia um pregador muito eloquente na época, ele era pastor da igreja cristã de Alexandria. O nome dele era Ário, e ele pregava com uma eloquência, com uma força. Ele tinha muito conhecimento das escrituras, ele estudava muito grego, ele conhecia muito a filosofia grega. E ele criou uma ideia, uma tese que ela se propagou de uma forma que confundiu os cristãos na época. Ele declarou que Deus não poderia ser conhecido. Então, Jesus não era Deus. Jesus era apenas o Filho de Deus. Não tinha divindade, não era divino. Era o Salvador, o Messias, o esperado, o prometido a Israel, às nações. Mas Deus era um ser supremo e que não poderia ser conhecido. Portanto, ele escreveu uma obra chamada Thalia, e que nessa obra parece cômica a frase, parece assim, até irônica, quando ele diz: somente Deus pode ser Deus. Como quem diz, o Deus absoluto, que não pode ser conhecido, ele não poderia ser Jesus. Então, com essa tese, isso é o unitarismo. Essa é a tese teológica, essa é a teoria teológica unitarista, que diz, que declara
que Deus é um Deus absoluto, soberano, e que Jesus é seu filho, primogênito da criação, mas não divino. Portanto, toda adoração a Jesus não poderia acontecer, toda oração a Jesus não deveria acontecer. Logo, o Espírito Santo não era Deus, e sim uma força, e ele combateu veemente contra a Trindade. Ele contrariou a ideia de que Deus seria Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Ário foi perseguido por alguns cristãos, mas o arianismo foi se espalhando entre o quarto século, até que no ano 325, depois de anos de conflito teológico, o imperador Constantino, supostamente cristão, defensor do cristianismo, ele fez a primeira assembleia, que foi considerada a assembleia ecumênica, porque ele reuniu os pastores da Ásia, a debater sobre um assunto que já era confirmado entre os cristãos, se a Trindade, se a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo era verdade evangélica, é verdade nos evangelhos, ou a ideia de Ário, chamada arianismo, se a teoria de Ário estava certa. Nesse concílio, chamado Concílio de Niceia, porque foi na cidade de Niceia, o imperador Constantino presidiu a reunião e quase que unanimemente todos os pastores da Ásia votaram que a Trindade, que daqui a pouco vamos falar, era a verdade absoluta prescrita no Evangelho. Portanto, Ário e 2 obreiros foram excomungados da igreja presente, da igreja da época, foram tidos como hereges. Mas, infelizmente, esta heresia, ela se propagou, ela se estendeu ao 6º e o 7º século. Até em meados do 6º, 7º século ainda havia a ideia do arianismo. Então foi um conflito entre o arianismo e a Trindade por muitos séculos. Hoje, na época presente, na Idade Moderna, no século XIX, em 1800, no começo de 1800, essa teoria de Ário, o arianismo, ele encontrou uma outra roupagem. Ganhou uma outra roupagem. Hoje, o unitarismo de Ário está presente em uma outra roupagem, em outro nome. Hoje, as testemunhas de Jeová, elas apregoam o unitarismo. As testemunhas de Jeová dizem que Deus é Jeová. Na época de Ário, o nome de Jeová não era ressoado, não era divulgado, não era esclarecido, não era dito como Jeová. Deus, pelos judeus, não é chamado de Jeová, mas sim de Adonai. Isso é outro estudo que podemos depois debater sobre isso. Ainda vamos gravar um vídeo sobre isso depois. Mas as testemunhas de Jeová dizem que Deus é Jeová, Jesus é seu filho, Messias, mas não divino. É o primeiro da criação. Foi o primeiro a ser criado. Portanto, para as testemunhas de Jeová, Jesus é o Senhor da igreja, mas não Deus. Deus é Jeová. Então, essa ideia das testemunhas de Jeová é a teologia de Ário. É o arianismo com outro nome. Portanto, o que Ário apregoou foi a teologia do unitarismo, que é a mesma teologia que vigora nas testemunhas de Jeová. O que as testemunhas de Jeová crê é no unitarismo. Um Deus todo-poderoso, sendo que Jesus, seu filho, é o primogênito da criação, mas não Deus. Realmente, pastor, como o senhor bem explicou, Ário em sua doutrina ele dizia que Deus não poderia ser conhecido. Deus não pode ser conhecido por ninguém. Mas a gente vê na Bíblia Sagrada, desde o princípio, Deus querendo se relacionar com o homem. Interessante que o senhor falou também das testemunhas de Jeová, a gente pode lembrar do fundador dela, que foi um homem chamado Charles Taze Russell, né? Ele conhecia a palavra, vivia o evangelho, até que ele começou a entrar em contradição por não crer na doutrina do inferno, ele não cria na condenação eterna. Então ele passou para outra ramificação e começou a frequentar a igreja dos adventistas, que também mais ou menos não criam. E aí, com o tempo, ele começou a ter suas próprias ideias. Ele quis montar a sua forma de estudar a palavra. Então, em 1872, ele cria a Torre de Vigia. O Arauto da Presença de Cristo.
Isso, justamente, que hoje nós conhecemos os testemunhos de Jeová. É interessante isso demais porque o Charles Taze Russell, ele tentou ser um cristão sincero, ele queria estudar a Bíblia a seu modo, porque quando ele não concordou, ele não aceitava que o inferno era um mundo espiritual, mas sim uma sepultura, então ele aderiu à ideia dos adventistas, depois se rebeliou, entrou em divergência, e saindo com alguns adeptos de lá, ele criou, a começar uma organização, ele criou um salão onde ele colocou o nome de Torre de Vigia de Sião, ou Arauto da Presença de Cristo. E aí ele começou a estudar a Bíblia através de livros adicionais, né? E o que Taze Russell queria passar para os seus discípulos era a ideia do unitarismo, que Deus é Jeová, Jesus apenas o Senhor da igreja, ou como eu costumo explicar, o Deusinho da igreja. Então, na ideia do unitarismo, Jesus ele é diminuído, Jesus ele é rebaixado, que contraria assim os evangelhos, as tantas passagens que enaltecem a soberania de Jesus. Portanto, Russell ele entrou nesse sistema, seus discípulos Rutherford, Nathan, deram prosseguimento após sua morte, e eles criaram o nome, eles deram o nome em seguida de As Testemunhas de Jeová, que apregou o que Ário apregoava na época, no século IV, mas centralizando no nome Jeová. As Testemunhas de Jeová têm como embasamento doutrinário o unitarismo, mas na pessoa de Jeová. Jeová é Deus e Jesus seu Filho, apenas isso. Então, pastor, essas teorias elas se reformularam e elas se padronizaram em nossos tempos modernos. No século XIX, no século XX, elas ganharam uma outra roupagem, outros nomes, e estão mais centralizadas, mais fortalecidas. O unicismo, que já começou a surgir nos primeiros séculos, conforme que eu acabei de falar, e o unitarismo também. Hoje, com outros nomes, com uma outra roupagem, vigora. Falando mais sobre o unicismo, vamos comentar um pouco sobre a história dessa tese, dessa teoria. Para muitos, uma heresia, e para quem vivencia esse ensino, esta heresia, fazem parte de uma seita. Todos aqueles que, para muitos teólogos, todos aqueles que adotam essa teoria são hereges e fazem parte de uma seita. Portanto, o unicismo é uma teoria, é uma ideia teológica em que se crê na existência de um único Deus, em uma única pessoa. Hoje, essa pessoa, no unicismo moderno, é Jesus. Para os unicistas da atualidade, Jesus é o único e absoluto, exclusivo Deus. Ou seja, o Pai e o Espírito Santo, que tantas e tantas vezes Jesus ele falou, não existem como pessoas, mas como são nomes, são títulos, são manifestações à pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus, ora, aparece como Pai e como Espírito Santo. Para os unicistas, só há um trono no céu. Só existe uma pessoa como Deus. Deus é um em uma única pessoa, Jesus. Para os mesmos, a expressão do batismo, batizar alguém, tem que ser feita em nome de Jesus. E tudo isso nós vamos aqui abordar, pastor Jesus, conversar. À luz da Bíblia, nós vamos tentar explicar para você, ouvinte, se isto é verdade ou não. Agora é a hora da verdade. Quer dizer, da Trindade. Nós vamos falar agora da Trindade. Explica para nós, pastor, aí sobre a Trindade. Vamos falar um pouco sobre essa doutrina tão maravilhosa e verdadeira. Um escritor, teólogo do segundo século, aproximadamente no ano 196, ele era um professor de teologia, filosofia, era Tertuliano o seu nome. Tertuliano escreveu uma palavra, ele pronunciou no sermão uma palavra chamada Trinita,
que dessa palavra Trinita surgiu a expressão latinizada, traduzida para o nosso português, Trindade. Ou seja, um Deus coexistente em três pessoas distintas. Três pessoas distintas compartilham uma mesma substância, a soberania divina. Na explicação de Tertuliano, Deus não são três deuses, mas um Deus existente em três pessoas. Ou seja, três pessoas são Deus. Nós vemos passagens bíblicas em toda a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Exatamente, é a mais conhecida talvez. Ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, tudo no plural, né? O verso está no plural. Deus, como se estivesse o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, dialogando e tomando a iniciativa de façamos o homem à nossa imagem. Portanto, é uma das passagens mais fortes, claras, já no Velho Testamento. Você vê no início, em Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você já vê ali o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Deus, o Pai criando. Eu costumo explicar, quando pensamos na Trindade, para mim, o Pai sempre esteve no trono, em todo o contexto bíblico. O Filho sempre foi a voz do Pai, sempre foi o agente do Pai. O verbo que João fala. O verbo. E pelo poder do Espírito Santo, tudo foi feito e é feito. Então você vê a Trindade de uma forma muito clara. Agora vale salientar, pastor, que os primeiros cristãos do primeiro, segundo e terceiro século, eles não sabiam explicar se Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não sabiam entender se Jesus era o Pai era Jesus. Eles não sabiam explicar claramente se o Espírito Santo era uma pessoa, era a terceira pessoa da Trindade. Não havia esse conceito. Foi através da frase de Tertuliano, em 196 depois de Cristo, final do segundo século, já praticamente 200 anos depois, é que a ideia, a palavra Trindade foi dita, foi mencionada. Agora alguém poderia nos confrontar e dizer o seguinte: ah, pastor, então criaram essa palavra, né? Criaram essa ideia. Também foi uma ideia. Verdade não se inventa, verdade se descobre. E o próprio apóstolo Paulo diz que toda a verdade que hoje conhecemos em Deus, em Jesus, ela era oculta no Velho Testamento em mistérios. Em Cristo tudo foi revelado. Foi Jesus quem revelou o Pai. No Velho Testamento essa verdade não existia. Então Jesus revelou o Pai, revelou o Espírito Santo, e não revelou de uma forma muito detalhada. Prova é que os discípulos se questionaram. Mestre, mostra-nos o Pai. Ou seja, eles não sabiam compreender de fato. Mesmo pós a cruz, mesmo já em Atos, eles não sabiam entender com clareza ou explicar com clareza que Deus é um Deus existente em três pessoas. Eles adoravam o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, mas eles não sabiam explicar, dar uma explicação. Então, foi o teólogo Tertuliano que criou a frase célebre e conhecida, que hoje é tão divulgada, que Deus é um Deus coexistente em três pessoas distintas. Três pessoas distintas compartilham uma mesma substância, a soberania divina. Ou seja, eles têm tudo em comum. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Eles são distintos, cada um. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Pessoas distintas, mas eles têm tudo em comum. Eles são Deus por compartilhar tudo em comum, de igual forma. No Concílio de Nicéia, em 325, o imperador Constantino aceitou a frase célebre de Tertuliano, qual diz que Deus é um Deus coexistente em três pessoas distintas. Três pessoas distintas compartilham a mesma substância, a soberania divina. Ou seja, Deus é um Deus em três pessoas. Cada uma dessas pessoas são diferentes, são distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas os três têm tudo em comum. São Deus
porque compartilham tudo de igual forma. Então, partindo dessa premissa, dessa explicação de Tertuliano, dessa base de Tertuliano, todo o cristianismo atual segue aceitando a Trindade como verdade por causa desse concílio. Nesse concílio, Jesus ele disse, quando 2 ou 3 se reunidos em meu nome e ligarem no céu, o céu com a terra, o que ligarem na terra será ligado com o céu. Ou seja, toda vez que autoridades, Jesus quis falar no sentido do colégio apostólico, autoridades, líderes da terra, quando houvesse uma reunião de mais de 2 ou 3, uma reunião aceita pelas autoridades, então o que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então a verdade que foi estabelecida em 325, nesse concílio da cidade de Niceia, foi que a Trindade é a verdade bíblica. Tomaram como base a frase de Tertuliano. E eu deixo bem claro aqui que muitos cristãos do primeiro século e do segundo não compreendiam. Mas a partir de então, do ano 325, a verdade começou a ser divulgada e a Trindade foi estabelecida como verdade do Evangelho. Verdade essa que Jesus nos revelou. Foi Jesus que revelou o Pai e o Espírito Santo. Quando perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu sou a imagem, eu sou o reflexo do Pai. E Jesus falando do Espírito Santo como pessoa, ele disse, olha, o Pai enviará outro Consolador em minha ausência. Portanto, no batismo de João, quando João batizou Jesus, o Pai falou dos céus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, Jesus estava na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a Trindade foi manifestada. Então, todo o ensino da Trindade você vê no Velho Testamento, embora oculto em mistério, e Jesus ele revelou com clareza. Talvez no Evangelho de João, porque João teve a intenção de mostrar Jesus humano e Jesus divino, João deu talvez uma explicação mais forte, até porque João foi um dos que combatia essas primeiras seitas. No Evangelho de João começa, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Deus e verbo, dois seres, duas personalidades, duas pessoas, duas personas. Deus aqui é o Pai, o verbo é o Filho, porque no versículo 14 ele diz, o verbo se fez carne, o Filho. Duas pessoas. Você nota, pastor Jason e amados ouvintes, que nas cartas do apóstolo Paulo, eu costumo explicar assim, se você pegar o início de cada carta de Paulo, de cada epístola paulina, você observa que Paulo ele começa a carta dizendo, estou diante de Deus nosso Pai e da pessoa do Senhor Jesus. Ele impõe o Pai como uma pessoa separada de Jesus. Não são ambas a mesma pessoa. E o Pai aqui não poderia ser uma manifestação de Jesus, visto que ele se impõe em oração diante de duas pessoas. Estou diante da pessoa de Deus nosso Pai e da pessoa do Senhor Jesus. Tem momentos que ele diz, glória a Deus nosso Pai e a seu Filho Jesus Cristo. Então Paulo enfatiza muito isso. Você vê também em Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, quando João está escrevendo ali a sua carta, quando ele está saudando as igrejas da Ásia, ele diz, olha, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Pai. E da parte da fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o primogênito de toda a criação, o Filho. E da parte dos 7 espíritos que estão em volta do trono, dos 7 olhos de fogo, Espírito Santo. Portanto, na carta de Apocalipse, no início da carta, na saudação, ele declara que a Trindade é real. Quando Paulo faz menção, até na bênção apostólica, né, pastor, também, né? Isso. Da graça, do O último versículo de 2 Coríntios. Que versículo? A gente vai já comentar sobre isso, porque eu queria encerrar com esse versículo. O interessante, pastor, é que João, quando ele fala em Apocalipse, nessa cartinha, ele fala do que ele viu. O que foi que o apóstolo João viu? Quando João chegou no céu, graças a Deus que quando ele chegou no céu, ele não viu uma deusa, e ele não viu também 350 santos,
Graças a Deus que João, quando chegou no céu, ele viu um Deus, assentado sobre o trono. Ele viu uma à direita, ora aparecia como um cordeiro e ora como um leão. Ele viu 7 olhos, 7 lâmpadas de fogo ardendo em volta do trono. O que ele escreveu na saudação foi o que ele viu. Eu vi o Pai, em outras palavras ele disse isso, eu vi o Filho e eu vi o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você vê também na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, você observa capítulo 1 de Colossenses, versículo 15 ao 17, Paulo vai dizer, olha, Jesus ele tem a primazia da criação, ele é o primogênito da criação, não porque ele foi o primeiro a ser criado, mas porque ele tem a primazia da criação, ele tem o controle, porque ele diz na extensão dos versículos, ora, tudo que existe só subsiste por causa dele, tudo foi feito por ele e para ele, e ele é o Criador, ele não pode ser igual nem inferior à criação, ele tem o controle da criação, ele é o Criador da mesma. Portanto, o apóstolo Paulo enfatizou que Jesus, ele é sublime, está acima de tudo e de todos. Portanto, entendendo que Jesus, ele de fato é Deus, como o Pai é Deus, você vê também o Espírito Santo sendo anunciado em Atos, sendo anunciado pelos apóstolos como uma pessoa e como Deus. Então você entende a Trindade. Na doutrina unitarista, Deus, ele é Jeová, Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele é o Deusinho da igreja, mas ele não tem a essência de Deus. Mas o que eu acabei de falar, os versículos que eu acabei de citar, provam que Jesus é Deus. Assim como o Pai foi anunciado por Jesus como uma pessoa e Deus, e assim como o Espírito Santo, em toda a extensão de Atos dos Apóstolos, você vê o Espírito Santo como pessoa e como Deus. Você nota que o apóstolo Pedro chama em Atos 5 o Espírito Santo, na ocasião, na história de Ananias e Safira, Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz para Ananias, por que tu mentiste aos homens? Por que tu mentiste a Deus? Tu não mentiu aos homens, tu mentiste a Deus, o Espírito Santo. Você vê também versículos que declaram que o Espírito Santo é Deus. Você vê o Espírito Santo dando ordem, Atos 13, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Você vê o Espírito Santo impedindo, o apóstolo Paulo disse em algumas viagens o Espírito Santo o impedia, ou o Espírito Santo revelava. Você vê em Atos 10, quando Pedro está orando ali no terraço e ele tem uma visão poderosa, o Espírito Santo fala com ele aqui, sussurra no ouvido dele, e disse o Espírito Santo, 3 homens te procuram lá embaixo, Pedro, vai com eles e não hesita. Você vê o Espírito Santo tendo ciúme da igreja, você vê o Espírito Santo gemendo dentro de nós e transformando o nosso gemido numa oração. Você vê o Espírito Santo intercedendo por nós, intercedendo pela obra. Então você não consegue ver o Espírito Santo como na doutrina unitarista diz, que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia, é a força de Deus e não uma pessoa. Segundo as próprias testemunhas de Jeová, o Espírito Santo ele é a força de Deus. Jesus o Filho, Deus é Jeová. Portanto, na doutrina da Trindade, que é doutrina bíblica, como eu falei, doutrina não se inventa, mas se descobre, você olha nas passagens bíblicas que a Trindade é real. Mas os discípulos não sabiam compreender, porque Jesus falava do Pai, então eles perguntavam a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus queria mostrar para eles, eu e o Pai somos um, no quesito de comunhão, de ter tudo igual, de ter tudo de igual forma. Mas você nota que o próprio Jesus quebra a ideia do unitarismo, quando ele diz assim, olha, a verdade só pode ser confirmada por 2 pessoas, e eu não falo sozinho, o Pai fala de mim. Agora ele acaba de quebrar a ideia do unitarismo. Ele mostra que o Pai é uma pessoa, ele é outra. Ele diz, uma verdade só pode ser confirmada por 2 pessoas, e eu não falo sozinho, o
Pai testifica de mim e eu testifico do Pai. Aí o apóstolo João, na cartinha dele, vai dizer: quem tem o filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o filho, porque os dois têm tudo em comum. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Portanto, nós temos que entender 1 João, capítulo 5, versículo 7. João vai dizer, olha, no versículo 6 ele diz: há 3 elementos que testificam a verdade na terra: água, sangue e espírito. São elementos de vida. Jesus nasceu em água, em sangue, e o espírito testifica. Todo ser humano nasce assim. São elementos terrenos. E ele diz, há 3 elementos que testificam no céu: o Pai, a palavra, Logos, Jesus, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, a Trindade é a verdade absoluta, queridos. Não temos como contestar isso. Você olha para os versículos da Bíblia e você vê o Pai como Deus, o que João viu, Deus no trono. Você vê o Filho à direita, o Espírito ao redor. Eles têm a mesma essência. Aleluia. Nós compreendemos isso, sabemos isso. Alguém poderia me perguntar, eu costumo ensinar isso no discipulado para novos convertidos. Eu costumo dar uma explicação, porque a Trindade, você não entende a Trindade de uma forma lógica, de uma forma racional, mas de uma forma espiritual. Porque toda a verdade bíblica ela é espiritual. O homem espiritual vai entender as coisas espirituais. O homem natural só vai entender as coisas naturais. Quem é carnal só entende as coisas da carne. Portanto, eu costumo explicar para os novos convertidos que a Trindade são 3 pessoas distintas que compartilham uma mesma substância. Ou seja, 3 elementos e uma substância. Você observa o ovo. O ovo, ele tem 3 elementos. Você consegue dividir em 3 elementos: casca, clara e gema. Mas eles são, na verdade, uma composição. Você não chega no mercadinho e diz, olha, me dê uma casca, uma clara e uma gema. Não, você diz, me dê um ovo. Porque um ovo, ele de fato, são 3 elementos que compartilham uma substância. Eles são uma substância. Eles se compõem. Você consegue dividi-los, mas eles são um. Portanto, Deus é um Deus coexistente em 3 pessoas. Então, você vê passagens. Por que os unicistas dizem que Deus é só Jesus? E que o Pai e o Espírito Santo são manifestações? Porque eles pegam versículos isolados em que dá-se a Jesus toda a glória. Mas Jesus, ele é glorificado no Pai e o Pai é glorificado no Filho. Eu falei aqui agora há pouco que, para mim, o Pai sempre esteve no trono. Quem disse haja luz e houve luz foi Jesus. Quem falava com Abraão foi Jesus. Vou mais além, quem fechou a porta da arca foi Jesus. Quem falou com Abraão foi Jesus, porque Jesus disse para os fariseus, olha fariseus, vocês falam de pai Abraão, o Abraão quis ver o meu dia e ele viu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus, qual é teu nome? Deus disse, eu sou. Diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Jesus estava falando que era ele quem falava com Abraão, com Moisés. Então, para mim, o Pai sempre esteve no trono, Jesus sempre foi a voz do Pai, e pelo poder do Espírito Santo tudo foi feito e ainda é feito. Portanto, o Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E após a subida do Filho, a ascensão do Filho, nos foi enviado o Espírito Santo, que nos conduz à verdade, que nos conduz a Cristo. Veja que os 3 se interagem, veja que os 3, eles lutam pelo mesmo propósito. O Pai é distinto do Filho, que é distinto do Espírito Santo, mas os 3 têm o mesmo propósito, a mesma harmonia, a mesma essência. É a Trindade manifesta. Portanto, nós observamos essa verdade. Mas os unicistas, eles procuram pegar versículos isolados, como a questão do batismo. O batismo, quando eles dizem, sejais batizados em nome de Jesus, ali apenas o apóstolo Pedro está falando, como nós hoje ainda falamos. Nós dizemos, olha irmão, vai em nome de Jesus. Que essa obra seja feita em nome de Jesus. Porque tudo é em nome dele. A oração é em nome dele, a cura é em nome dele, expulsa demônio em nome dele, tudo é em nome de Jesus. Mas, no ato da imersão, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E no ato do batismo, batizai em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Portanto, não tem como negar essa verdade. Não temos como ir contra esta verdade. Nós temos que entender que em alguns versículos isolados, Jesus vai ser ressaltado como Deus Todo-Poderoso, como Pai também, como o Espírito Santo também. Nós temos que entender isso, certo? Mas eu concluo aqui, queridos, no último versículo de 2 Coríntios, que o pastor B falou. No último versículo de 2 Coríntios, finalizando a carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse o quê? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, que seja convosco. Então, nós dizemos o quê? Amém. Queridos, dito que a verdade é o ensino da Trindade, assim cremos em nosso ministério, e a boa parte dos evangélicos em todo o mundo aceitam a Trindade como verdade, que foi a verdade aceita no Concílio de Nicéia, no ano de 325. Portanto, concluímos pelos versículos bíblicos. Você pode estudar mais a fundo depois, que essa é a verdade que Jesus ensinou. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero dar um parecer meu aqui. Para mim, seita é um segmento oposto ao original, a verdade. E a verdade é Jesus. Então, como identificamos uma seita? Toda seita, elas procuram diminuir, dividir ou retirar algo de Jesus. Como é que você identifica uma seita? Dessa forma. Por exemplo, você vê na igreja romana que Jesus é dividido quando se adoram a vários santos e a própria pessoa de Maria. Você vê na igreja dos Mormons, por exemplo, que Jesus ele é diminuído quando se diz lá que quem não aceita o testemunho de Joseph Smith não será salvo. Então, eles tornam inválido, insuficiente o sacrifício da cruz. Você vê também na ideia dos testemunhos de Jeová, na teoria das testemunhas de Jeová, que Jesus ele é diminuído quando eles dizem que Deus é Jeová e Jesus é o Deusinho da igreja, é apenas filho e senhor da igreja. Portanto, você identifica uma seita quando você percebe que eles diminuem, dividem ou retiram algo de Jesus. Portanto, a heresia é o fundamento de uma seita. A seita é o segmento. A heresia é a base que conduz uma seita. É o fundamento teológico de uma seita. É a teoria de uma seita. Eu quero dar meu parecer aqui sobre os unicistas. Para mim, as igrejas que adotam a teoria do unicismo hoje, na atualidade, eu não os vejo como hereges e nem como seita estas igrejas pela ideia do unicismo. Porque para mim, Jesus disse uma coisa interessante. Ele disse: quem não é contra mim é a favor de mim. Portanto, os unicistas, eles adoram a Jesus, reverenciam a Jesus como nós. Eu não os vejo como hereges, eu apenas, este é meu parecer, vejo que eles interpretam errado uma passagem bíblica, passagens bíblicas. Eles interpretam errado a questão do batismo, mas eles sinceramente buscam a Deus, a Jesus como nós buscamos. Eu acredito que ao chegarmos no céu, eles vão ter uma surpresa, e que surpresa para mim agradável. Eles vão ver um assentado sobre o trono, ao que está assentado sobre o trono, uma à direita e 7 chamas de fogo ao redor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.